A gente volta a falar sobre o avião ultraleve que caiu no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, já está no local, inclusive, para colher as primeiras informações desse acidente. A gente tem imagem, inclusive, que mostra essa movimentação por ali e o instante em que essa aeronave se aproximava e acaba caindo na região. É um ponto, você consegue perceber, tem dois pontos ali na sua tela. Aquela parte um pouco mais longa é a propaganda que ele estava trazendo. E ele vai descendo, ó. Ele vem direto e cai de bico. Essa imagem confirma exatamente o que nós trouxemos para você anteriormente. Isso aconteceu na altura do posto 4, por volta do 12h30. O quartel do Corpo de Bombeiros de Copacabana foi acionado 4 minutos depois. Já estavam ali, é muito perto. O avião, ele estaria, como você consegue também identificar com facilidade, realizando o serviço de publicidade. Aquela faixa que o pessoal paga para o avião ficar circulando naquela região e fazendo propaganda de uma empresa. A aeronave afunda assim que cai. As testemunhas relataram que a aeronave afundou muito rápido logo depois dessa queda. Eles nem viam mais nenhuma parte do ultraleve. Equipes de resgate, como você está vendo, com motos aquáticas e um helicóptero. Eles permanecem fazendo essas buscas. Tem um outro detalhe que ainda não foi confirmado, que é qualquer participação ou então outra pessoa que estaria nessa aeronave além do piloto. Esse cerco, ele foi ali muito bem delimitado pelos agentes e há literalmente uma busca contra o tempo. Agora são exatamente 2 horas e 40 minutos. Esse avião foi registrado. A queda dele é registrada quando ele cai de bico nessa região de Copacabana, entre 12h e 12h30. Então, é aterrorizante cada minuto. E nós lembramos aqui, há esse movimento da maré o tempo todo. Nessas águas que vão ficando, nesse trecho que ele cai, você percebe que não está tão longe da faixa de areia, mas automaticamente não é tão profundo assim. Mas, enfim, é uma região, de qualquer forma, ainda é muito fundo. E essa correnteza vai levando a aeronave. Essa imagem que você acompanha junto comigo agora é ao vivo. Você vê 2 embarcações, uma extremamente plotada, né, com essa logo dos bombeiros, e a gente lembra de um ato que também é essencial nesse momento, que é a presença de mergulhadores. Os próprios bombeiros informaram que as equipes já fazem mergulho nesse ponto. Se a gente divide a imagem, o que você está vendo nesse outro canto, na faixa de areia, é justamente aquela faixa que a aeronave carregava fazendo a propaganda. O que nós avaliávamos e também verificávamos aqui é que o avião partiu então de uma base de Jacarepaguá. Ali também não há outro detalhamento nesse instante sobre uma outra pessoa além do piloto. Você está vendo, movimentação intensa dessas motos aquáticas, os barcos, tanto aqueles que são infláveis com os agentes, mas também aqueles com a estrutura um pouco mais resistente, onde há essa distribuição dos bombeiros, para de alguma forma delimitar aquela região, permitir que somente os agentes, usando essas motos aquáticas, consigam ajudar nessa localidade. Mas o papel fundamental, sem sombra de dúvida, vai ser realizado pelos mergulhadores. É uma fase muito delicada, essa época do ano. Obviamente, como eu disse aqui na nossa outra edição do Hora News, não para queda de aeronave, que isso não deve acontecer em nenhum outro momento. Mas eu digo do trabalho. E repito aqui, de acordo com o que foi definido e que já foi divulgado através de uma nota do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados 4 minutos depois da queda. É um tempo muito curto em relação a essa chegada e também o ato de entrar na água. Mas é muito longo, quando você consegue imaginar alguém debaixo d'água preso, então, numa aeronave, que é o caso do piloto, que a gente continua te informando nesse momento. As investigações precisam ser colhidas, eu já te informei que o CENIPA permanece ali, também junto com todos os bombeiros, colhendo as informações para essa investigação. O objetivo, eles sempre informam. Analisávamos isso aqui, a conclusão do caso o mais rápido possível, mas dentro também de todas as possibilidades e conseguindo responder aquilo que eles têm nesse instante. Há uma necessidade também de ouvir essas pessoas, aquelas que conseguiram perceber, até mesmo a imagem vai ser crucial. Porque quando nós olhávamos na edição anterior do Hora News, nós mostramos aqui uma banhista, uma senhora junto com o neto, disse que ela estava na faixa de areia e que todos eles viram a aeronave já passando muito próximo da água. Esses voos eram feitos numa distância que não era muito considerável. Depois, no momento exato da queda, como a gente mostrou na imagem também anterior, que foi registrada por celular, o avião, ele cai de bico. Quando ele cai de bico, depois quando você olha ali para o mar, você não consegue mais nem verificar uma parte dele para fora. É como se ele caísse e afundasse. A gente precisa lembrar também que o impacto como esse na superfície, que é a água, é muito potente. Mais uma vez, a gente tem essa imagem que foi registrado por um banhista. Você consegue perceber a aeronave na frente e esse ponto um pouco mais extenso, aquela faixa que eu te mostrei, que foi localizada e recolhida pelos bombeiros, da propaganda que a aeronave fazia. Mas olha o momento exato.
Olhando para a faixa de areia, não é muito distante, mas enfim, é um meio de um caminho. Ele é tempo suficiente e também profundidade para que a correnteza consiga fazer o seu efeito e levando ainda mais para longe. A gente lembra que é um movimento mais intenso nessa época do ano, da chegada no Rio de Janeiro. Há uma expectativa, obviamente que é a principal, a localização da aeronave e também a retirada desse homem da água. Imagens ao vivo, nós temos os bombeiros divididos entre esses barcos infláveis, essa outra estrutura que você acompanha, além das motos aquáticas e os mergulhadores que estão acompanhando de perto. Trabalho muito intenso e também uma baita de uma aflição para trazer respostas o mais rápido possível desse caso. Qualquer outra informação, a gente volta com imagens ao vivo do Rio de Janeiro.